E tem oferta curta sustentando os preços da arroba no mercado. A gente vai falar sobre isso e mais do que isso, vamos interagir também com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, sobre as demandas, tanto a demanda interna quanto a demanda externa. Em relação à demanda externa, tem um começo aí de movimentação já sendo observado, principalmente para as exportações para a Europa, a gente vai falar disso também, e tem ainda a queda de braços para contratos novos entre Brasil, frigoríficos brasileiros e a China. Outra discussão que a gente vai colocar nessa nossa conversa. Apresento a vocês, portanto, Caio Junqueira, Cross Investimentos, já aqui no telão. Bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está sustentando o mercado? Vamos falar de preços. Caio, nesse momento, o que você está usando como referência para a arroba do boi? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexandre, o mercado boi, respondendo aí de trás para frente, eu acho que a referência que a gente usa hoje para dentro do mercado do boi é um boi de R$220. Não tem muito o que falar, que está tendo um ou outro negócio aí abaixo, até tem, mas o grosso dos negócios, 80% dos negócios, tem acontecido ao redor de R$215. Talvez até com 30 dias, talvez com 20 dias, talvez não à vista. Um ou outro negocinho aí, talvez um frigorífico aí que não tenha condição de fazer um mercado externo, que não seja habilitado para a China, talvez consiga comprar um animal aí, talvez de 220, colocado, às vezes dentro da indústria, para rachar o frete com o pecuarista. Mas, de modo geral, o mercado ele é de 200, entre 217 e R$220, se é que 217 seja o preço. Ele está muito mais para o 220 do que para o 215 ou 217. Isso, mercado de modo geral, para dentro do estado de São Paulo. Tem fôlego para subir mais, Caio? Alexandre, tem, porque a gente está em cima, né? A gente vem passando aí realmente por um buraco de oferta gigantesco e a gente acha que esse buraco de oferta ainda leva mais aí uns 30 dias para ele começar a equalizar isso. Hoje que a gente tem um pouco mais de notícia de que os confinamentos estão começando a ficar cheios, e realmente isso tem acontecido, os últimos 20, 25, 30 dias, aí a gente viu um movimento muito grande de cliente levando boi para dentro de boitel ou para dentro de confinamento, de modo geral. Então a gente vê que essa oferta daqui a uns 60 dias provavelmente vai começar a aparecer. A gente analisa que daqui a uns 30 dias já começa a ter um pouco mais de oferta de boi de confinamento, uma oferta um pouco mais contínua, um fluxo um pouco mais organizado dessa oferta, que é o que nós não estamos vendo agora. Então, assim, pensar que o boi tem fôlego para subir um pouco mais, a curto prazo, eu acredito que sim, porque a gente está fundamentalmente em cima de um vácuo mesmo de oferta, entendeu? Não é uma demanda aquecida, não é um pico de exportação, não é um pico de demanda que tem acontecido. O que aconteceu foi realmente que sumiu essa oferta, o boi pronto, a carcaça pronta para sair a curtíssimo prazo realmente foi embora, fugiu da mão de todo mundo, ninguém estava, praticamente, o pessoal acho que não estava muito esperando sobre acontecer, que isso fosse acontecer, e hoje você vê a indústria realmente tateando, vendo onde tem oferta, onde não tem. O lado bom disso é que você tem pouca oferta de boi, consequentemente você tem pouca oferta de carne dentro do atacado, dentro do mercado interno, então consequentemente você tem preços mais elevados para dentro do boi casado, o que dá margem para a indústria poder pagar um pouco mais para o pecuarista, né? Então a gente vê um mercado a curto prazo bem sustentado nessa alta. Caio, eu falei no começo da nossa conversa aqui das demandas, né? Eu queria que você analisasse a demanda interna, porque antes de entrar no ar, você falou para mim, a demanda interna está resistindo e está surpreendendo em alguns pontos. Traduz isso para a gente, aonde que está surpreendendo, que resistência é essa, o que tem de novidade aí na demanda interna, Caio? Não, acho que da demanda externa, você quer dizer? Eu tinha anotado aqui como demanda interna, que está resistindo e essa resistência da demanda interna chega a surpreender. O que assim, foi um movimento que aconteceu no mercado interno que realmente surpreendeu muita gente, inclusive nós aqui. No início da pandemia, a gente achou realmente que o boi fosse cair muito em cima realmente de uma demanda que iria para o chão, que seria o excesso de gente desempregada e tudo aquilo que a gente veio batendo na mesma tecla, shopping fechado,
quer dizer, os restaurantes todos fechados, então a gente imaginou que a demanda interna ia sofrer um solavanco muito grande, que ia refletir isso no preço do boi. Isso não aconteceu. O mercado, a demanda interna, ela vem resistindo bravamente, né? A gente vê que a demanda realmente interna, a princípio, parece que não caiu. A gente tem algumas realidades. A realidade do Brasil é um pouco diferente da realidade dos outros países. Nós já falamos um pouco sobre isso, que a gente tem seguro-desemprego, tem o fator de que uma empresa, se ela for despedir alguém, ela passa a ter um custo de mais ou menos 3 a 4 meses, como se fosse manter o empregado. Então, o Brasil tem algumas peculiaridades que diferem, por exemplo, dos Estados Unidos, que quando entrou no auge da pandemia, ela teve recorde de desemprego. No Brasil, isso não chegou a acontecer e a gente não levou isso em consideração. Então, a gente vem passando por um período de pandemia em que a demanda, principalmente para esses bens de primeira, vamos supor, classe, aí, que seria alimentação, higiene, isso tudo manteve um período, né? Tá com um período muito aquecido, então isso não foi muito diferente para a carne. Então isso foi muito bom, isso realmente foi uma salvaguarda aí para o boi ao invés de cair, muito pelo contrário, ele está até subindo. Então, quer dizer, nós tivemos um efeito pessimista, né, de 60, 70, 90 dias atrás, e esse efeito pessimista tirou o pecuarista um pouco do acelerador, o pecuarista não colocou, às vezes, esse boi no confinamento, não colocou esse trato de manutenção, não fez esse boi semi-confinamento, e isso está tendo um efeito agora em cima da oferta. Como a demanda não caiu, você está tendo uma alta do boi, você está tendo muito menos oferta de animal pronto, fora de carcaça, pronto para sair, e uma demanda interna que, a princípio, ela se manteve ou até cresceu em alguns pontos, né? Então, tá toda essa dinâmica aí, colocando a China também dentro do balaio. É óbvio que esse primeiro semestre a China foi bem efetiva, né? Porque ela entrou na pandemia antes e saiu antes, então ela nos ajudou aí pelo menos na parte agrícola, nos ajudou a manter esse patamar de bons preços, né? Então a surpresa está no fato de não ter recuado tanto quanto se imaginava. Agora, a volta aí das atividades normais, do comércio, enfim, pode criar uma demanda extra, Caio, ou ainda é cedo para falar sobre isso? Então, Alexandre, é muito complicado a gente pensar que o Brasil vai passar por toda essa pandemia sem nenhum efeito a nível de desemprego. E a gente sabe, está cansado de saber, que desemprego está ligado à demanda, que está ligado à capacidade de consumo. Isso tudo, provavelmente, a gente pensa ainda que vai refletir realmente nessa parte do mercado interno. A parte boa que a gente está vendo disso tudo é que a gente pode ter um mercado interno realmente sofrendo, começando a sofrer, e ele tem um efeito um pouco mais retardado, justamente com essas peculiaridades que o Brasil tem de desemprego, né, de seguro-desemprego, e agora desse dinheiro extra que o governo está colocando. Então, a gente acha que talvez essa queda no consumo ela seja um pouco menor, né, e um pouco mais para frente ao longo do ano. O que vai ser benéfico, porque a gente vai começar a pegar uma retomada, por exemplo, no mercado europeu. A gente, no comecinho, aí, há 60 dias atrás, a gente não via nenhum contrato. A gente tem grandes confinadores, grandes clientes que iam atrás das indústrias para tentar fazer um mercado de termo, para uma fixação de preço. E a gente não via nenhuma indústria fixando preço com as premiações de Europa, porque não sabia se a Europa ia estar comprando, se ia estar consumindo ou não. O que a gente vê hoje, aí, por intermédio aí do aplicativo Agro Brasil, graças ao aplicativo, então a gente vê uma janela muito maior de informação. Então, hoje a gente já vê algumas informações chegando de registro dentro do aplicativo, desses clientes que estão fechando já algum boi a termo, e esses boi a termo já estão vindo já com premiação estipulada já de Boi Europa. Então, quer dizer, já é um sinal de que, por mais que a gente vá passar, talvez, por um arrochamento aí nessa demanda, a demanda dar uma enfraquecida à parte do mercado interno, provavelmente nós vamos ter um alívio já nessa parte do mercado europeu, que era uma parte que estava fora, e é um mercado muito importante, que paga bem, né? Então, por mais que a gente possa ter um segundo semestre onde a economia do Brasil
sinta mais, né, que a economia que essa retração, que o nível de desemprego aumente, que isso tudo traga uma maior demanda para a carne, a gente pode ser contrabalanceado aí pela essa melhora já no ambiente de mercado externo, principalmente para a Europa, né? Muito bem. Então, você já trouxe para a gente essa perspectiva de melhora para exportação lá para o mercado europeu, mas tem aquela questão do mercado da China. Me lembro que da última vez que a gente conversou, você alertava que os contratos novos, né, os novos contratos com a China, estavam ali naquela queda de braços, os chineses tentando baixar preço, enfim, e que pelo menos até ali para o dia 10, 12 de julho, eles já tinham contratado a carne brasileira e que até lá você acreditava que essa queda de braços podia aí continuar. Como é que está isso, Caio? Está muito parecido com a última entrevista que nós falamos, a última conversa que nós tivemos, Alexander. O mercado ainda cumpre essa demanda até mais ou menos 10 de julho, né? Então os contratos que estão em efetivo provavelmente terminem aí ao redor de 10 de julho, e a partir daí que a China vai começar a ficar sem, e o Brasil também, entre aspas, sem nenhum novo contrato. O que tem acontecido agora são as tentativas de fechar alguns contratos, alguns contenders, né, para ser exportado, e por enquanto a China está bem para trás. A China tem mandado alguns preços aí que não faz sentido nenhum a indústria, por mais que ela seja habilitada para a China, ela alocar essa carne para ir para a China. Então a indústria começa a alocar essa carne muito mais para o mercado interno. São tentativas de preço, por exemplo, de $3.700 a tonelada. Então, quer dizer, equivalente mais ou menos um boi para o estado de São Paulo de 160, 175, R$ 180. Então, quer dizer, não há interesse nenhum por essa indústria habilitada para a China fazer esse novo contrato. Então, o que está acontecendo são que essas indústrias, de modo geral, estão direcionando essa carne ou para outros países, tá? E aí pode ser Oriente, ou pode ser até Ásia, ou começando a fazer novos contratos, talvez fazendo essa exportação, talvez já para a Europa. Mas, assim, grande parte dessa demanda chinesa está ficando aqui dentro do Brasil. Essa aqui é a parte boa, né? Não está tendo contrato novo, então, Caio? Por enquanto, não. Que a gente saiba, as tentativas são ao redor de menos de $4.000 a tonelada. Então, não tem ninguém fazendo. Para vocês terem uma ideia de comparação, esses contratos que estão em vigência hoje ao redor de 4.600 até $5.000 a tonelada. Depende do porto. Muito bem. Bom, vamos ver então como é que vai desenrolar essa história. Temos até dia 10 de julho aí para acompanhar, certo? Correto. Acho que até 10 de julho eles vão, a China provavelmente aí vai levar isso aí mais ou menos no banho-maria, e provavelmente entra ainda depois de 10 de julho aí tentando talvez pressionar um pouco mais aí o mercado, mas a parte boa para o pecuarista é que a gente ainda está passando por um processo de muito pouca oferta, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma super oferta que vai precisar ser direcionada para dentro do mercado interno, e o mercado interno não vai dar conta de consumir, de consumir tudo isso e o boi cair. Então, a sorte é que a China está tentando negociar isso num ambiente onde tem pouquíssima oferta de boi pronto. Então, as coisas estão sendo bem contrabalanceadas, tanto é que o boi dentro do estado de São Paulo tem ganhado preço, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Lúcio Ávila, de Rio Brilhante, lá do Mato Grosso do Sul. Se ele tiver a oportunidade de fechar contrato para os meses de novembro e dezembro, com os preços que atualmente estão sendo indicados, é um bom negócio, Caio? E sindicados na Bolsa? Eu imagino que sim, né? Não ficou claro aqui, mas eu imagino que sim. Então, Lúcio, é muito complicado a gente falar o que é bom e o que é ruim, porque vai depender de cada um, de cada custo, de cada tipo operacional que ele está fazendo, da onde ele está alocado, qual é o custo, qual que é o ganho. É muito complicado. Eu acho que lucro e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Ninguém nunca quebrou por ter lucro. O pessoal costuma quebrar por ter prejuízo. Então, se a Bolsa indica R$ 218 agora para R$ 216 agora para vencimento para outubro, você tira um diferencial de base de mais ou menos 3, 4, vamos pôr por cento, mais ou menos R$ 10 para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos falando de um boi fixado lá de R$ 205, mais ou menos equivale ao que está hoje. Aí a pessoa vai falar, mas eu vou vender em novembro no patamar que está hoje.
A questão não é essa, a questão é que você vai gastar até novembro, vai ter um custo até novembro e a 205 te remunera. Se te remunera, eu acredito que seja um bom negócio. Sim, faça a trava. Ah, mas o boi pode ir para 250, 260 reais. Aí você tem que fazer uma trava direto da indústria, provavelmente fazer um mercado a termo direto na indústria, onde você vai ter um colchão da baixa, e aí você precisa procurar uma corretora, onde a corretora vai estudar algum gatilho de preço que te deixe você, que faça com que você acompanhe a alta também, né? Então você fica travado tanto para cima quanto para baixo. Mas vai depender muito do custo, como eu falei no começo, depende do custo, depende de qual que é a margem que está sendo garantida. Ah, se eu for fazer uma trava 215, eu estou fazendo o meu negócio é negativo, então não adianta fazer, não está na hora de ser feito, né? O Caio, seu xará, pergunta se podemos ver a arroba 250 de novo. Podemos, talvez 2030, 2020, 2020, com certeza, vamos ver, basta a gente adivinhar a data, né? Mas assim, sempre levando para o lado sério, eu acho que 2020 é um ano extremamente conturbado. Então, respondendo para o meu xará aí, é um ano, nunca é fácil, já é muito difícil, é quase que impossível a gente prever futuro. Eu costumo dizer que futuro a Deus pertence. Então, a gente tenta pegar todos os dados que a gente tem, todos os dados que são gerados diariamente, os aspectos que a gente possa analisar a curto e médio prazo, mas assim o futuro é muito incerto, tem muita coisa a acontecer. A gente não sabe ainda como é que vai ser esse final da pandemia, nem quando vai ser, nem a forma que isso vai acontecer. Então, assim, é muito complicado. Eu acredito que um boi de 250 reais para 2020, eu acho que é um pouco fora de contexto, tá? Eu acho que assim, de modo geral, o mundo, a economia, o consumo, isso precisa estar girando bem para você ter uma demanda superaquecida, para você ter uma saída de carne. Então, eu acho que o mundo hoje ele está muito conturbado, entendeu? É um mundo que a gente não sabe ainda como é que a gente vai estar no final do ano. Se fosse 2019, final do ano vai estar crescendo X, está tudo acontecendo alinhado. Você pode fazer algumas apostas, mas duvido que alguém tenha acertado também que o boi ia bater 250 em 2019. Mas hoje, 2020, é muito mais, tem muito mais, a gente tem muito mais suposições e muito menos certezas para dentro de 2020. Mas assim, se fosse fazer uma análise muito rápida, assim, em cima de uma prévia, em cima de um sentimento também, eu acho que não. Eu acho que é muito difícil do boi bater esses patamares de 250 reais para 2020. Difícil, não impossível, né? Legal. Tem o Álvaro Fernandes, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul também. A B3 parece não considerar a sazonalidade do boi. Isso é real? Pergunta ele. É real, porque o mercado futuro do boi, ele é reflexo exatamente do que está acontecendo hoje. Então, se hoje você tem uma falta de boi iminente, muito grande, à vista, uma falta de boi, onde faça o mercado à vista, a primeira tela de junho, por exemplo, subir, o reflexo disso é que todos os outros vencimentos subam. O que tem acontecido em agosto, o mês de agosto, setembro e outubro, que é o que a gente chama desse achatamento da curva, é justamente esse efeito manada que aconteceu nesses últimos 30 dias de levar o boi para o confinamento. Então, o confinamento costuma ser laranja maduro. A pessoa pode postergar a saída desse animal de coxo entre 15 e 20 dias, mas esse animal, uma vez que ele entra no coxo, ele é carcaça pronta a ser ofertada. Então, o que a gente vê hoje acontecer para dentro desses meses para frente é justamente isso, o aquecimento que aconteceu na arroba do boi teve um reflexo de otimista, onde puxou essa maior oferta de boi para dentro do confinamento, e a leitura dos players no mercado futuro é que essa tela de outubro ela está mais ou menos alinhada com a quantidade de boi que nós vamos ter lá para frente. Em alguns casos, só para a gente colocar uma pimenta a mais nisso aí,
Eu fui tentar levar boi próprio mesmo para confinar e em alguns confinamentos hoje a janela para eu colocar boi para confinar nem em Boitel é para depois de agosto, mais ou menos fim de agosto, que me abre uma janela para eu começar a colocar boi. Então quer dizer, tudo indica que a janela entre setembro e outubro provavelmente é de tomada de boi de confinamento. A pergunta é, o boi de confinamento é suficiente para alimentar toda a demanda que nós vamos ter? E que demanda seria essa, né? Já tem o peso do mercado interno, China vai continuar comprando, enfim. Exatamente. Muita pergunta para responder, né, cara? Respondendo a pergunta das pessoas lá de Campo Grande, O o que Álvaro. está acontecendo é isso, é que o mercado, a leitura que o mercado tem é que teve uma avalanche de boi, está todo mundo levando boi para confinamento, porque o boi está subindo, está subindo, está subindo, tem essa expectativa do boi explodir de preço igual aconteceu no ano passado, todo mundo querendo pegar essa nova dinâmica do boi e muita gente levando boi para confinamento. Outra conta que a gente precisa levar em consideração é que se hoje um dinheiro hoje no CDB, de um médico, de um advogado, de um empresário, o dinheiro que está sobrando, se tiver depositado dentro de um CDB, rendendo 100% do CDI, ele no final do ano ele tem menos dinheiro do que ele aplicou no começo do ano. Então a tendência, como o Brasil é um país agrícola, a tendência é que esse capital busque alguma forma de remuneração. E aí o Boitel é uma forma muito dinâmica e bem conhecida já do mercado de talvez buscar essa remuneração. Então também está tendo esse capital extra aí saindo do banco e vindo talvez para uma economia real, que é no caso levar a boi para confinamento. Legal. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Todas as informações, variação dos preços, tá no aplicativo Agro Brasil. E como é que está funcionando o aplicativo, Caio? O que tem de novidade lá? Ó, estamos acabando de registrar um negócio aqui, 210 bois, São Paulo, 220 à vista, boi China. Já virou referência mesmo esse patamar, né? Realmente é o boi, é o pau que rola aqui em São Paulo, é realmente um boi de R$ 220, sim. Tendência realmente da gente talvez alcançar algum preço um pouco maior, talvez essa semana, porque você tem uma ideia, essas escalas ainda estão para dentro da semana, esse negócio mesmo vai acontecer dentro dessa semana, o animal vai morrer agora ainda dentro dessa semana. Então, quer dizer, você vê que a oferta ela está realmente muito restrita, né? E se a oferta está tão restrita assim, você tem uma oferta menor no atacado dessa carne, o que vai dar saída para as pequenas indústrias também poderem pagar, porque as margens ficam maiores. Né? Legal. Aplicativo Agro Brasil disponível nas lojas virtuais, você pode acessar lá. Lembrando que Agro Brasil é com Z, Brasil com Z, certo, Caio? Isso aí, Brasil com Z no final. Muito bom. Obrigado, meu caro, um abraço para você. Obrigado a vocês, uma boa tarde. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, comentando com a gente o mercado do boi. Mercado com oferta curtíssima, e essa oferta curta sustentando o preço da carne, o que remunera também o preço da arroba. Média como referência aí de preços para São Paulo, R$ 220, e tem fôlego para subir mais, segundo o Caio Junqueira, mas daí depende um pouquinho do comportamento da demanda. A gente precisa avaliar o que vai acontecer com a demanda interna, principalmente nesse início de mês, e também quais serão as complicações aí, principalmente em relação à demanda pós-Covid aqui no Brasil. E uma demanda nova, a demanda europeia por mercados europeus já está sendo sinalizado novamente. Foi um mercado bastante parado no primeiro semestre e algumas indicações de compras já começam a aparecer no radar também. E a China esperando para as contratações novas, tem contrato já feito, efetivado até 10, 12 de julho, segundo levantou aí o Caio Junqueira. Depois disso, são contratos novos que a China está querendo derrubar muito o preço. O Caio citou aí o valor de $3.700 por tonelada, o que equivale a um boi em São Paulo de 170 até 180 aí, por arroba.
ou seja, um preço muito abaixo do que está sendo praticado pelo mercado, até em função dessa condição de oferta apertada que a gente tem nesse momento. E, portanto, os negócios não estão acontecendo. A gente precisa ver como a China vai se portar daqui para frente para tentar levar a carne brasileira com novos contratos aí sendo realizados junto aos frigoríficos. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, você acompanha comigo na tela, o junho caindo 0,09% a R$ 217,50, julho subindo 0,18% a R$ 218,10, agosto R$ 216,50, alta de 0,7%, e outubro também subindo um pouquinho, 0,02% a R$ 215,75. O indicador CPEA fechou na última sexta-feira a R$ 218,35, com alta de 0,46%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui e agradeço a sua atenção, a sua participação e audiência.